Na leitura complementar à sua aula, o professor Christian, texto disponível na apostila que vocês receberam, nota que a trajetória intelectual do Zizek é marcada por encontros improváveis, como a combinação de marxismo e psicanálise lacaniana, tratando, entre outros pontos, o impacto de Hegel na obra de Lacan, um ponto de encontro original com a própria literatura do Marx, que também toma o Hegel, principalmente nas suas obras de juventude. A combinação Marx-Lacan, passando por Hegel e voltando a Hegel, não deve ser vista como um mero recurso estilístico, mas tem potencialmente a capacidade de modificar a qualidade do pensamento crítico. Por um lado, tirando, e aqui eu vou citar o texto do professor Dunker, o pensamento lacaniano para fora de sua clausura institucional, e, por outro lado, revirando a problemática marxista, em especial no que diz respeito à ideologia. Temos o privilégio de ter conosco hoje o professor Christian Dunker, que, como e com Zizek, é um pensador obstinadamente insubordinado, ou, de modo mais elegante, cujo percurso acadêmico e político é permeado de encontros improváveis. Psicanalista e professor de psicologia da USP, ele coloca o pensamento lacaniano, manipulado criticamente, como problematizador da teoria, da atividade clínica e da política. Seu livro Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica recebeu, em 2012, o Prêmio Jabuti de melhor livro em psicologia e psicanálise. Aproveito mais uma vez para mostrar o novo livro do Zizek, Menos que Nada, quentinho do forno da Boitempo, que norteia parte das reflexões desse curso. E também mais 2 livros, Bem-vindo ao Deserto do Real e A Visão em Paralaxe, todos os Zizek, esse daqui, aliás, com orelha, escrita pelo professor Christian Dunker, que são referências para entender o pensamento em contradição de Zizek e, nesta aula em específico, seu uso e as consequências da psicanálise para sua teoria. Sem mais delongas, o professor Dunker. Obrigado, João. Obrigado pela presença de vocês e agradeço a Boitempo, ao pessoal que contribuiu na organização, né, desse encontro, dessa verdadeira turnê, né? São etapas e mais etapas por várias cidades do Brasil. Acho que, de fato, é um evento que marca uma virada no patamar, vamos dizer assim, de colocação de intelectuais e de circuitos, vamos dizer assim, de apresentação cultural no Brasil, né? É um evento que tem uma plataforma, vamos dizer assim, nova de interlocução com o público, de divulgação, assim por diante. Então, o que eu pensei em trazer e discutir aqui com vocês hoje se divide em 3 momentos, né? Primeiro, eu queria examinar o que é que Zizek foi buscar na psicanálise, né? Por quê, no fundo, por que a psicanálise para o Zizek, né? No segundo momento, eu vou passar, né, pela forma como o Zizek se apropria e redimensiona, vamos dizer assim, os conceitos lacanianos, alguns conceitos lacanianos. Então, fazendo um trabalho, vamos dizer assim, de cotejamento entre o sentido que essas noções adquirem no Zizek e o sentido que elas têm no Lacan, né? O terceiro momento seria assim, um balanço mais sintético do que o Zizek deixa para a psicanálise, né? Ele hoje não é apenas um teórico da cultura, né? Um crítico social, mas ele é um autor que representa uma transformação, né? Um caminho de transformação, como o João já indicou, da psicanálise lacaniana. Então, eu queria encerrar com esse balanço e depois ouvir as colocações de vocês na nossa última meia hora, né? As perguntas e as objeções que vocês podem levantar, né? Vocês imaginem que nós estamos diante de uma tarefa relativamente difícil, né? E que vou ter que fazer vários aplanamentos conceituais e narrativos. Nós estamos diante de um autor que publicou mais de 40 livros, né? Desses 40 livros, sem contar as intervenções em internet, em artigos, papers, né? Esses 40 livros, a gente tem 10 trabalhos que são, eu diria assim, especificamente orientados para um debate com Lacan, um exercício de desdobramento de conceitos lacanianos, ou, eventualmente, vamos dizer assim, incursões críticas, né,
com relação à psicanálise. Então, eu vou trabalhar com esses textos e vou indicando, e espero que isso sirva para que quem tem um interesse específico com alguma dessas temáticas possa também começar a ir em frente a partir disso, né? Bom, como o Zizek chega à psicanálise e especificamente ao Lacan, né? Vocês lembram que nasci na Eslovênia, ele vai fazer o seu doutorado na França, né, com o François Regnault, que é um especialista em estética, e Jacques Alain Miller. E tem um contato muito forte com os althuserianos, né? Quer dizer, Louis Althusser, que renovou a leitura de Marx, que trouxe uma outra forma de abordar o Marx, né, em Lila Capital, e que originou, vamos dizer assim, uma série de renovações dentro do marxismo. Então, o Zizek encontra esse terreno em Paris, e é nessa ambiência, né, então é junto com Balibar, Etienne Balibar, junto com Badiou, junto com Rancière, junto com Jacques Alain Miller, ou seja, uma série de alunos do Lacan que eram originários do Althusser, que eram, ao mesmo tempo, alunos do Althusser, né? Um grupo conhecido como os epistemólogos da Rua d'Ulm, né? Os epistemólogos da École Normale Supérieure, né? Que começam a trazer, então, um Lacan e a fazer um Lacan, né? Renovar o lacanismo a partir de uma base crítica, marxista e, essencialmente, epistemológica, né? São autores que estão interessados numa discussão que estava lá no Althusser, que é o que é ciência e o que é ideologia, né? Quais são os limites e as fronteiras entre esses dois campos. Bom, isso como um terreno mais geral. Como pergunta, né, remanesce aí nesse momento, e o Zizek entra em contato com isso, cruzando, vamos dizer assim, uma discussão mais ampla com a sua própria experiência, como alguém que vem da Eslovênia, né? Àquela altura, nós estamos aí nos anos 80, ainda um Estado, né? Uma parte da Iugoslávia, né? Então, alguém que estava vivendo e que viveu muito intimamente uma opressão, né? Um sistema que ele vai questionar e criticar nos seus escritos, um sistema socialista, burocrático, enfim, que vai ser objeto da experiência do Zizek e da sua renovação, vamos dizer assim, crítica. Então, pergunta que nesse encontro se produz, é uma pergunta original, é de onde vem o nosso fascínio pelo totalitarismo, né? Pergunta que, bom, remanescia desde a experiência da Segunda Guerra, desde o totalitarismo soviético. De onde vem o impulso, vamos dizer assim, a atração pelo totalitarismo, né? Essa é uma pergunta que, bom, tocou Adorno, tocou Hannah Arendt, tocou, enfim, foi um programa quase que automático para toda uma geração, e o Zizek chega meio tarde nessa conversa, né? Quer dizer, já tem algumas respostas, ele vai tentar entabular uma nova, né? A gente encontra isso, né, a tentativa de responder essa pergunta, naquele que é um dos seus livros mais interessantes, né, e mais sintéticos, que em português foi traduzido como O Mais Sublime dos Histéricos, né? É curioso o caso desse livro, né, porque ele foi traduzido em português em 89, se não me engano, e escrito em 88, traduzido em 89 e 90 para o Brasil. É um livro que não tem equivalente em inglês, né? Foi publicado em francês e é a tese, é um extrato, né, da tese de doutorado, justamente aquela que ele vai fazer, então, com orientação de 2 lacanianos em Paris, né? E que, nesse trabalho, né, O Mais Sublime dos Histéricos é uma expressão de Lacan para se referir ao Hegel, né? E aí tem 2 ideias interessantes, né? A ideia de sublime, né, que vai cativar todo o pensamento do Zizek, né? Essa identidade especulativa, essa passagem do mais abstrato para o mais concreto, e do mais concreto para o mais abstrato, né? O conceito de sublimação em psicanálise, que se refere justamente à passagem do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, sem um meio intermediário, né? Sem passagem pelo estado líquido, né?
Sublimação, conceito que, portanto, vem da estética, que Freud aplica e se refere a, em linhas gerais, a um certo uso da fantasia, um certo uso da libido pelo sujeito, que em vez de investir sintomas, produzir inibições, em vez de se transformar em narcisismo, ela se orienta para a produção de um objeto socialmente interessante e reconhecido como dotado de valor. Né? Então, aquele sujeito que sublima, ele é, no fundo, alguém que cria alguma coisa, né? Onde o neurótico simplesmente produz sofrimento, produz inibição, ou coisas piores. Né? Então, essa ideia de que o Hegel é o mais sublime dos histéricos é uma expressão interessante, porque ela se refere à noção de sublimação, mas também à noção de histeria. Né? Histeria, que é o quadro que funda a psicanálise, que orienta, né, a passagem de Freud da neurologia para a psicologia, né? O quadro onde o Freud descobre a hipótese do inconsciente, que pode ser lido e entendido de diferentes maneiras, né? Sei lá, como uma doença, como um problema no útero, como pensava Aristóteles. Mas a graça que o Zizek vai ver nesse comentário do Lacan é de que, no fundo, o Hegel é o mais sublime dos histéricos, porque a histérica ou a histeria, né, é uma posição de negação. Né? A histérica é uma negadora compulsiva, compulsória, uma negadora do próprio desejo, né? Isso que faz com que o desejo se oriente para uma parte do corpo, num processo chamado de conversão, né? O sintoma histérico é uma conversão. Mas negadora na relação, né? Negadora do desejo, das intenções de si em relação ao outro, né? Que o Freud descobriu no conceito de transferência e na sua relação interna com a noção de resistência, né? Um conceito psicanalítico, mas que tem também uma ressonância política clara e imediata. Né? Quer dizer, a atitude histérica é uma atitude de negação. Por quê? Porque ela se recusa a lembrar, ela se recusa a voltar àquela cena na qual um afeto ficou suspenso, não integrado, não tramitado psiquicamente. Né? Então, 2 comentários para explicar esse título. Né? O Hegel, o mais sublime dos histéricos. Então, vocês têm a ideia de sublimação. Né? E a ideia de negação, que vai ser crucial para o trajeto do Zizek. Né? Bom, o subtítulo desse trabalho, né, o mais sublime dos histéricos, nem aparece na capa. Né? Chama Hegel Pass, né? Ou seja, o passe de Hegel. Né? Passe é um conceito psicanalítico extremamente controverso, né? Mas que, no fundo, se refere ao seguinte: como que a gente faz para passar, né, para transformar socialmente, coletivamente, publicamente, para passar aquela experiência que foi vivida no interior de um tratamento. Né? Claro que você não vai obscenamente contar a sua historinha, né? Dizer, bom, papai fez isso comigo, minha tia era uma perversa. Mas algo de transformador disso, pensou Lacan, ao propor a noção de passe, né? Algo de transformador que acontece no interior de uma experiência psicanalítica sai daquele contexto. Né? Quer dizer, ultrapassa a si mesmo. Bom, isso tem implicações institucionais, implicações para a formação do psicanalista e tal, mas o mais sublime dos histéricos, o passe de Hegel. Ou seja, Hegel além de si mesmo. Né? Hegel para além da sua época. Hegel hoje. Hegel com Lacan. Né? Essa vai ser o truque zizekiano. Achar que o destinatário, né, passar é, no fundo, enviar uma espécie de carta para um destinatário que a gente nem sabe direito quem é, como a gente quando escreve um livro. Né? A ideia é aquele que recebeu a carta do Hegel foi o Lacan. Né? Teria feito, então, esse passe. Bom, fascínio do totalitarismo, né, que é a questão crucial desse trabalho, é abordado a partir de 2 soluções que o Zizek absorve, mas descarta. Né? O primeiro diagnóstico, o pré-diagnóstico, é o seguinte: há algo de errado com nossa teoria da ideologia. Né? Há algo de errado com a maneira como a gente pensa a
consciência que se engana, né? E que, portanto, se a gente pensa assim, bastaria um trabalho, vamos dizer assim, de reeducação, ou de esclarecimento, ou de desmascaramento, para que a consciência, vamos dizer assim, se dê conta das suas alienações, né? E recupere o seu caminho, né? Recupere o seu caminho de liberdade, de autonomia, né? Bom, o momento em que o Zizek está entrando nessa conversa é um momento que avalia que esse entendimento ele é insuficiente, ele é precário, ele não explica como é que foi possível um fenômeno como o nazismo, né? Quer dizer, um conjunto, né? Um povo, de repente, entra numa alucinação coletiva, num auto-engano compartilhado. Quer dizer, não é possível que seja só um problema, vamos dizer assim, de falsas ilusões. Tem que ter algo mais, né, no nosso pendor para o fascismo, para o nazismo. E ele vai, o Zizek vai acrescentar a essa discussão uma coisa meio nova, né, que é a seguinte: tanto o nazismo quanto o stalinismo, né, que são os dois tópicos fundamentais dele, não são, vamos dizer assim, formações completamente exteriores ao que se entendia, ao que se pensava como a democracia liberal parlamentar, né? Quer dizer, a gênese do autoritarismo, a gênese do totalitarismo, ela tem que ser pensada na maneira como a gente está entendendo, né, a produção, né, da liberdade nos nossos sistemas e nossos dispositivos tidos como democráticos, né? Então, a gente tem aí a tarefa do Zizek, que é pensar isso, e o pré-diagnóstico, né? Quer dizer, não basta esse entendimento de ideologia, portanto, não basta esse entendimento de consciência, portanto, não basta esse entendimento do que vem a ser o sujeito, né? Esse déficit ele foi percebido por outras escolas filosóficas, né? A escola de Frankfurt vai dizer, bom, aqui a gente tem um déficit sociológico, né? Seria preciso renovar o entendimento dos processos sociais para pensar um novo conceito de ideologia para além do engano, né? Os franceses vão ter uma resposta um pouquinho diferente. Vamos dizer, de fato, é um déficit sociológico que está em jogo aqui, mas há um déficit também que diz respeito à psicologia ou à psicanálise, né? Bom, Zizek olha para essa alternativa, né, vamos dizer assim, entre psicologia e sociologia, e diz que essa alternativa é duplamente ruim, porque tanto na sociologia disponível quanto na psicologia, sei lá, piagetiana, construtivista, disponível, a gente tem, no fundo, ainda um enorme compromisso, né, entre a noção de sujeito, né, o fulcro da consciência, e a noção de indivíduo, né? Ou seja, a noção de indivíduo ela se torna um obstáculo, né, para pensar o fascínio e a força, né, representada pela atração dos totalitarismos, né? Bom, a partir disso, um encaminhamento rápido, né, para essa pergunta, o Zizek vai pensar esquematicamente, né, que há no fundo do totalitarismo, a gente teria que pensar em processos como o da psicose, né, no caso do nazismo, né? E ele vai dizer assim, só é possível uma comunidade, vamos dizer assim, como a comunidade que gerou o nazismo, se você tiver um processo que Freud descreveu como foraclusão, né? E que Lacan deu, vamos dizer assim, uma nova metapsicologia para esse processo, né? Ou seja, a foraclusão é um tipo de negação, né? Um tipo de negação não dialético, né? Ou precariamente dialético, né? No caso da histeria, da qual eu falei agora há pouco, né? Eu falei, puxa, a histeria ela é, antes de tudo, uma negadora, né? Mas ela é uma negadora hegeliana, né? Uma negadora em que aquilo que é negado, o desejo, né, é negado simbolicamente e é conservado simbolicamente. Por isso o sintoma, né, uma parte do corpo paralisada, uma dor, uma afonia, uma tosse. O sintoma é uma palavra amordaçada,
É uma palavra que esqueceu as suas ligações com outras palavras. É uma mensagem, portanto, um gesto, uma potência simbólica. Então, a histeria se define por uma atitude de negação simbólica que produz sintomas simbólicos, que produz objetos simbólicos. Daí, Hegel ser o próprio, vamos dizer assim, a encarnação filosófica, a encarnação metafísica, se vocês quiserem, disso. Mas nem todas as negações são desse tipo. Haveria, então, esse outro tipo de negação, que é a foraclusão, em que aquilo que é negado ou não inscrito no simbólico retorna no real. E, portanto, eu não consigo mais refazer o caminho, que é o caminho que eu refaço quando eu trato um sintoma histérico. Eu saio do sintoma e vou remetendo ele àquilo que foi negado. Quando esse caminho é recomposto, o sintoma, em tese, desaparece. No caso da psicose, no caso da foraclusão, isso não ocorre. Aquilo que não se inscreve no simbólico retorna no real. Vejam só, isso leva o Zizek a pensar as incidências políticas desse conceito lacaniano, que é o real. Dizer, puxa, um dos nossos problemas para entender o totalitarismo é que a gente não faz uma boa distinção. A psicanálise poderia ser útil para isso. Entre o que vem a ser a realidade, que é o que esse nosso sistema compartilhado de consensos, ideias, interpretações, discursos, no fundo, de ilusões. No fundo, uma ilusão compartilhada, uma coordenada simbólica que permite o quê? Trocas, que permite relações, que estrutura os laços sociais. Quer dizer, bom, mas se a gente for pensar que isso basta, pensar a realidade social é pensar um sistema simbólico de representações, a gente não vai entender a origem do totalitarismo. Porque o totalitarismo tem que ver não com uma perturbação da realidade, mas com um retorno no real. Retorno real, e a gente precisaria dizer alguma coisa sobre esse conceito no Lacan. É um conceito que se desenvolve a partir das leituras que o Lacan faz do Hegel, e que serve para apontar aquilo que resiste à simbolização. Aquilo que não tem palavra, aquilo que não tem nome, aquilo que, por exemplo, se expressa por meio da angústia, aquilo que é não inscrito no simbólico. Então, o que são os campos de concentração, o que é a segregação, o que é a barbárie, vamos dizer assim, nazista? É o retorno continuado de algo que não se inscreveu no simbólico. E aí vocês já vão tendo uma noção do que o Lacan chama de real. O real não é uma essência última que está por trás das coisas, mas é aquilo que permanece necessariamente negado para que as coisas se apresentem como tal, para que nós possamos ver as coisas, para que o mundo se apresente como uma totalidade organizada. Bom, então, se ele aloca esse conceito de foraclusão, que no fundo é uma modalidade de negação para pensar o nazismo, ele vai alocar um segundo conceito de negação, uma segunda variante da negação, que Freud desenvolveu em relação a uma outra estrutura clínica, não a psicose, mas a perversão, para pensar o stalinismo. Quer dizer, o caso do totalitarismo stalinista tem uma outra dimensão. Ele não está baseado no retorno do real, no real, daquilo que não se inscreveu no simbólico, e, portanto, figura de um líder, que funciona como condição de amarração de toda a totalidade social. O caso do stalinismo está ligado a Verleumdung, ou renegação, ou desautorização, que é o que acontece no processo fetichista. E essa palavra já acende o interesse do Zizek. O fetichismo, ele vai associar aí de forma regrada o fetichismo como conceito clínico da psicanálise ao fetichismo da mercadoria em Marx. Mas
até lá há diversas passagens, vamos dizer assim, preparatórias, intermediárias, e que começam por essa noção do fetichismo como o quê? Como uma negação que incide dividindo, né, a posição do percebido. Né? Então, é uma negação que incide sobre o imaginário, né? Uma negação que se dá por vias imaginárias, vamos dizer assim. A melhor síntese para essa forma de negação, Freud apresentou quando ele estudou a perversão, e ele disse assim, é aquela posição subjetiva em que alguém diz, eu sei perfeitamente disto e daquilo outro, mas eu continuo a agir como se não soubesse. Né? Ou seja, no fundo, o DJ pega essa capacidade de se dividir, né, e de fazer com que duas coisas que são contrárias permaneçam ativamente no discurso, na experiência do sujeito, mas não se significando ou não sendo interpretadas pelo próprio sujeito como contrárias. Né? Ou seja, é uma contrariedade sem contradição. Né? É uma contradição que não se consegue colocar, que não consegue ser posta. Né? Bom, essa ideia ela é crucial para mais tarde, né? Estou no DJ que está a juventude, né? Nós estamos em 1986, 87, está fazendo a tese de doutorado. Essa ideia, mais adiante, vai reaparecer por meio de um dos diagnósticos mais felizes e mais interessantes que o Zizek estabelece para a nossa época, que é de dizer assim, olha, a nossa época produziu um novo sintoma social, que é o cinismo. Né? O cínico é exatamente esse sujeito que lida com uma diferença, né, com uma divisão, né, opera essa divisão, instrumentaliza essa divisão, né, aplica essa divisão sobre o outro, sem que a contradição produza efeitos, né, sem que a contradição seja subjetivada. Né. Então, o que a gente tem? A gente tem uma negação que produz efeitos imaginários. Né? E esses efeitos imaginários, justamente, a gente chama de fetiche. Né? Que é um fetiche no sentido clínico. Né? Aquele sujeito que ele gosta mesmo da botinha, ele gosta mesmo da calcinha, ele gosta mesmo das tranças. E a mulher, infelizmente, vem junto com o pacote, porque o barato dele é aquele objeto. Né? Quer dizer, é a parte que substitui o todo. Né, a metonímia, né, que apreende, né, e subsume o todo, mas sem contradição, né, mas sem que isso seja posto para o próprio sujeito. Né. Rapidamente, a ideia de fetichismo ela é aplicada para pensar o totalitarismo de esquerda, vamos dizer assim, em cima da noção de partido. Né. Partido, né, a ideia tão importante, inclusive para a esquerda naquele momento, de que toda transformação ela acontece pelas vias do partido, né? Pelas vias do engajamento, né, coletivo, numa transformação social, cujo ordenador é o partido. Né? Bom, então pensem lá naquele momento, ele vai dizer assim, não, o partido, pelo partido, né, é uma formação que precisa ser interpretada. Né? O partido é uma espécie de sintoma, né, que é um meio útil para certas coisas, mas não indefinidamente. Né? O diagnóstico que ele traz aí é, de um lado, então, a fetichização do partido. O trabalho dele, portanto, ataca nas três frentes. Né? Primeiro, ele diz que a democracia liberal, parlamentar, social cristã, está organizada em torno do quê? De um equívoco básico, que é a elevação de fantasias particulares à condição de um falso universal. Né? E que, basicamente, na democracia parlamentar, o que a gente tem é uma confusão neurótica, né, uma ilusão neurótica de que o social faz corpo, de que o social é uma unidade, de que o social é um outro, vamos dizer assim, completo. Né? Zizek vai lá e diz, não, peraí, isso é a ideologia de base. Em cima dessa ideologia, você tem as ideologias particulares, mas isso precisa ser revisto. Né? É aí que ele desenvolve, então, a noção de fantasia social.
Quer dizer, não vai ser possível renovar a democracia, não vai ser possível pensar a democracia no capitalismo se você não incluir, né, para entender a origem do totalitarismo, a noção de fantasia, fantasia ideológica. Né? Fantasia é um conceito que eu vou apresentar mais tarde, mas é um conceito psicanalítico que o Lacan, que o Zizek está usando para pensar. Então, o problema, né, é o pendor neurótico básico para a servidão voluntária. Né? A fantasia neurótica, a fantasia de cada um, no fundo, é aquele mestre que cada um inventa para si para obedecer. Ou seja, para renunciar, kantianamente, né, para renunciar à sua própria liberdade, transferi-la para o outro e obedecer. Né? A gente fala, é preciso pensar, então, o conceito de fantasia para pensar a democracia, criticar a democracia. Segundo, é preciso pensar a noção de fora-oclusão, né, para pensar os sistemas totalitários do tipo nazismo. Né? E a gente poderia acrescentar outras formas de totalitarismo que estão baseadas nessa formação do né? Que é gerado pela exclusão radical de um objeto. Né? No caso do nazismo, o judeu. Né? E o terceiro movimento, pensar criticamente os totalitarismos de esquerda a partir da noção de fetichismo do partido, né? E de Verleumdung, né? De desmentido. Né? Bom, isso então está lá na origem do Zizek, né? No seu primeiro livro, na sua tese de doutorado, e que vai reaparecer em livros subsequentes, que vai se formar como um programa de trabalho, né? Que eu queria, então, marcar esse que é o primeiro problema zizekiano, um problema de diagnóstico, se a gente fosse falar em termos psicanalíticos. Mas tem um segundo problema. Né? O segundo problema que leva o Zizek à psicanálise é mais prático, né? Que é o seguinte, por que nós não mudamos? Antiga pergunta também das esquerdas, né? São dadas todas as condições objetivas. Por que não acontece a revolução? Opa! Onde é que está o furo na análise, né? na análise social? E aí ele vai procurar uma alternativa para isso, né? Quer dizer, para a gênese da ideologia, por um outro viés, que é o seguinte. Os esquemas tradicionais de interpretação da ideologia, eles estão muito baseados na noção de representação e na noção de engano. Né? Você tem uma determinada representação que é falsa, e daí você desmente isso e encontra, né, produz uma outra representação mais crítica, mais verdadeira, e assim que a gente aprende, né, domina o objeto e forma a consciência crítica. Né? Essa descrição aparece ao Zizek como uma descrição que deixa algo muito importante de fora. Né? Que é uma coisa que, por exemplo, Lyotard vai concordar e criar todo um programa de investigação a partir disso. Né? Que é a ideia de que a gente se apega à não transformação por causa do prazer. Não é só uma dissonância cognitiva. Nós não queremos saber da verdade. Né? Esse era o falso pressuposto, né, do marxismo clássico. A consciência ela quer saber, ela se orienta, vamos dizer assim, para a redenção de si mesma. O Zizek diz, sim, mais ou menos não. Na verdade, a gente tem que ter uma teoria para explicar a adesão libidinal aos objetos ideológicos. Né? Isso vai levar ele a uma segunda plataforma, que é uma série de outros textos, sobre o quê, principalmente? Cinema. O que é o cinema? O cinema é a ideologia estado puro. Né? Cinema não é só uma história bacana que a gente acompanha e sai, vamos dizer assim, instruído. O cinema é uma experiência libidinal. É um trabalho de satisfação que você tem ali, que te enreda, que te mantém, vamos dizer assim, numa determinada posição. Por quê? Porque o cinema é um repertório, vamos dizer assim, múltiplo, variado de esquemas de gozo. Né? Esquemas de gozo relacionais, sexuais, políticos, e de toda forma. Né?
Mais para o final da obra, o Didier começa a apresentar variantes importantes. Ele começa a ir mais para a literatura, Kafka, né? Henry James, que para ele é o Hegel da literatura, é o Henry James. Literatura também do romance policial, né? Mais refinado, e a ópera. Né? Tem trabalhos do Didier Cailly da década de 2005, 2004 sobre ópera. Mas isso são, vamos dizer assim, desdobramentos dessa primeira intuição básica de que você precisa entender o cinema. Por que o cinema? Porque ele, de todas as artes, é a que melhor apresenta, né? Quer dizer, a formação coletiva de uma ilusão. Né? O cinema é uma indústria. Né? Para você fazer um filme, você tem milhares de pessoas, né? Que produz ali um objeto que você, durante 2 horas, assiste, compartilha, goza e vai para casa. Né? Ele diz, se não entender esse processo, quer dizer, entender o cinema não é só entender, portanto, que você vai lá e ou escuta uma historinha. Né? O processo de produção do cinema, né? de como o cinema ele traz isso, que será, então, objeto de um programa de investigação, que é o núcleo real da ideologia. Né? Assim como o real, né, que nos leva para o fascínio totalitário, ao real da ideologia. Né? Para além daquilo que se representa, a experiência de satisfação libidinal, né, e de aderência à satisfação libidinal, que a gente vai encontrar, não estou falando cinema, mas vamos dizer assim, na indústria cultural, para recuperar a fórmula aí do Adorno. Né? Isso é uma tremenda renovação para a esquerda, que estava acostumada a trabalhar com o quê? O seguinte modelo. Né? A gente precisa saber, a cada momento, onde é que está aquela posição estética que é revolucionária, que é transformadora, que está pensando um mundo que está por vir. Né? E o bom crítico é aquele que permite, isola, né, explicita, localiza essa obra, porque ela, no fundo, é o nosso horizonte. Né? Ela tem um valor de orientação político também. Né? Contra isso, né, então, imagine o que é um recuo, né, em relação a essa posição de alguém que começa a falar de Dashiell Hammett, começa a falar de Stephen King, o Tubarão, começa a falar daquilo que é o lixo, é o Pulp Fiction. Né? E dizer, olha, se querem pensar a ideologia, você tem que pensar o lixo. Não as grandes, não apenas, né, as grandes e sublimes obras que seriam assim redentoras, né, que seriam por si mesmo transformadoras, não apenas. Essa combinação ela é bastante psicanalítica, vamos dizer assim, e que fez a glória do Didier. Né? Looking Awry, que é um trabalho ainda não traduzido do Didier, de 96, se não me engano. 92, isso, 92. An Introduction to Jacques Lacan através da cultura popular. Um livro que foi um best-seller nos Estados Unidos. Né? Ninguém entendeu essa. Né? Como pode? O cara veio da Eslovênia. Ela fez pós-graduação com aqueles franceses que ninguém entende, né? Deleuze, pós-estruturalismo, que é ilegível. Lacan, negócio nos Estados Unidos, um negócio para assim admiradores de ornitorrinco, né? Uma coisa exótica, né? Lacan faz um livro que não é um livro facinho, vamos dizer assim, é um livro muito dinâmico, mas com referências, né, lacanianas e tal. E o bicho se torna um best-seller. Né? Então, ponto assim, historiográfico. Né? O Didier não começa pela França, ele não começa na Eslovênia, ele não começa na Europa. Ele é um caso estranho de um intelectual europeu, básico e tipicamente europeu, que começa a ser apreciado e tem a sua obra reconhecida nos Estados Unidos. Né? O sonho dele era ser diretor de cinema, né, do Didier, e ele, de certa forma, faz isso, né, quer dizer, ao fazer esse trabalho, que tem um irmão, né, francês, que é tudo o que você queria saber sobre Hitchcock e nunca teve coragem de perguntar a Lacan. Título assim absolutamente comercial, né?
um trabalho que ficou assim difícil de achar, né? Não fez o menor sucesso, mas esse aqui fez, né? E é um desenvolvimento em torno do Lacan, né? Que, por exemplo, né? Traduz o que a gente consome, o que se consome em termos de indústria cultural, portanto, o mais baixo, né? Em termos de questões metafísicas articuladas com o idealismo alemão, portanto, dando a essas narrativas tolas, simples, uma dignidade filosófica que inaudita, completamente inaudita, né? O que vocês estão vendo aí? O trabalho da sublimação, né? Quer dizer, a passagem do mais baixo, né? Mais sublime dos histéricos, do mais baixo para o mais elevado. Por exemplo, né? Todos conhecem a narrativa do romance policial, né? Ele vai dizer assim: no romance policial o que a gente tem? A gente tem um corpo, né? Um corpse, né? Um cadáver, né? Esse cadáver, ele institui, veja só, né? O cadáver é, para o Lacan, uma das figuras do real, né? Esse cadáver, ele institui uma nova realidade, que é a realidade do crime. Quem produziu o cara, quem é o assassino, como descobri-lo, né? Que saber se pode levantar sobre isso. Indiretamente, põe uma posição que é a do detetive, né? Que vai tentar reconstruir, né, essa realidade, chegar nesse ponto fundamental, né? Bom, o que você tem na investigação criminal clássica, né, do Sherlock Holmes? O Zizek diz assim: isso é muito parecido com o processo psicanalítico tal qual Freud o descreveu, né? Ou seja, você tem uma cena traumática que é esquecida, que está oculta, e que você tem um detetive que vai atrás de pistas, de evidências, que interpreta essas evidências, que inicia, vamos dizer, uma relação tensa com o criminoso, que ele não sabe quem é, mas que no interior dessa relação, que é a investigação, vai se dando um processo que é o processo de verdade, né? De descoberta da verdade, né? Bom, esse é um modelo interessante, narrativo, ideológico e de transformação da subjetividade pelo meio do método psicanalítico. Bom, mas isso mudou, né? Quer dizer, isso que eu diria que está interessado, né? Algo mudou no real da ideologia, né? Algo mudou de tal forma que hoje esta narrativa, né, ela é insuficiente para dar conta dos processos ideológicos, né? Daí ele vai entabular essa hipótese assim, super interessante, né, de que Sherlock Holmes está para Freud, assim como David Lynch está para Lacan, né? Ou seja, uma outra maneira de pensar o processo da verdade, uma outra maneira de pensar a investigação policial, né, que estaria ajustado a um outro momento da ideologia, né? Então, o que a gente tem no romance noir, né? No detetive da Patricia Highsmith e nesses outros... outra maneira de pensar o crime, né? Existe uma narrativa descontínua, você não é mais interessante, sabe? A grande descoberta não é quem é o criminoso, porque você sabe que o criminoso é você. Bom, na análise sempre, desde a primeira sessão, bom, você é o criminoso. Bom, nós só não sabemos quem é, como foi a dona Branca na sala de saco, o detetive, né? O professor Black, né? Precisa reconstruir o crime, mas quem é o cara, você sabe que não é você, é o próprio, né? Essa banalidade, vamos dizer assim, da pressuposição da investigação freudiana teria sido renovada clinicamente pelo Lacan, né, que estaria então oferecendo um outro processo transformativo, e por seu equivalente no cinema, que é essa outra maneira de contar a história, né, e de entender o que é o crime, né? Bom, então, por exemplo, na primeira cena de Blue Velvet, né, a moça acorrentada e você espera que, bom, vai acontecer uma violência, né, o sujeito está... Enfim, é uma cena fantasmática, né, uma cena de fantasia.
E qual é a regra? Né? Você está esperando que a mocinha vai dizer, não faça isso, por favor, me dê uma chance. Né? Quer dizer, você está esperando a posição da vítima, né? Que é a posição, no fundo, do paciente freudiano. Né? Fui vítima de alguma coisa, não sei, pode ser até de mim mesmo, mas eu não sei exatamente o que é. Para nossa surpresa, a menina começa a dizer, me fode bastante, agora, é isso mesmo que eu quero. Ou seja, ela começa a reverter completamente essa posição de vitimização que você tem no romance policial tradicional. Né? Bom, isso é muito importante para a análise da ideologia, né? Essa mudança. Por quê? Porque, primeiro, para o Freud, a questão fundamental era por que o sujeito não autorizava seu desejo. Né? E a resposta para isso, por que ele negava? Né? Por que a histérica é negadora? A resposta para isso é, instâncias morais, supereu, né? Interdições que o sujeito põe para se limitar, que não seriam necessárias. Né? Então, o grande Dr. Muriati, né, da experiência psicanalítica freudiana, é o super-eu. Né, e como é que você faz para amansá-lo? Né, essa é a ideia do tratamento psicanalítico freudiano. Né, como o super-eu se torna mais condescendente, ou seja, como o sujeito tem com a lei, né, o super-eu é uma espécie de interiorização da lei, uma relação menos patológica. Né. O Lacan e o Zizek dizem que isso não é mais suficiente para entender nosso laço social fundamental. Né? Nós não nos entendemos mais a partir de um super-eu interditor. Né? Isso existe, ainda é parte da subjetividade, mas ela é uma parte que está sendo assim, que está em declínio. Né? Na ascendente, o que a gente tem é uma mutação da função do super-eu. Isso ele tira do Lacan. O super-eu não é mais... na verdade, continua sendo, mas isso é só uma parte, né? Só um lado do super-eu, uma interdição. O super-eu, para a nossa época, o super-eu do David Lynch, é um super-eu que obriga ao gozo. Né? Que está permanentemente dizendo, incitando, né, o super-eu é uma voz, se vocês quiserem, a voz da consciência, lembra? A voz da consciência é a voz do super-eu. Né? E ela não está dizendo, faça o bem, lembre-se dos seus professores, ela não está mais dizendo isso. Ela está dizendo, goze, se você não gozar mais, o seu vizinho vai gozar mais que você, goze porque você está fora da festa, goze porque tem que ser feliz, goze porque tem que ser agora, goze porque se você não gozar agora... todo um universo renovado de relações sociais a partir dessa ideia de um super-eu, vamos dizer assim, que incita o gozo e não que proíbe o prazer. Tem uma diferença entre o prazer, a satisfação e o gozo, que eu estou adiando para resolver, mas prometo que vocês não vão sair daqui sem isso. Né? Bom, então, a ideia é o homem freudiano, quer dizer, o homem pré-Segunda Guerra, né? Ele é basicamente um covarde. Né? É alguém que não consegue enfrentar, sustentar o seu próprio desejo. O homo lacaniano, o que o Zizek vai trazer para o fundamento da teoria da ideologia, é um glutão. Né? Alguém que está continuamente interessado em renovar e reforçar suas estratégias de gozo. Né? Daí que o gozo se torna, então, um fator, como um teórico inglês que eu gosto bastante, chamado Derek Hook, tem um livro sobre isso, o gozo se tornou um fator político. Né? Se você pensar as transformações políticas, não é suficiente pensar, vamos dizer assim, ideais, formas utópicas, formas de justiça e de liberdade. Né? Quer dizer, você não vai conseguir fazer isso sem encarar o problema, vamos dizer assim, complexo, incontornável, né, do gozo como fator político. Né?
Isso vai abrir uma sequência de análises, intervenções públicas, posicionamento sobre a guerra, sobre o conflito Irã, sobre a guerra contra o Iraque, sobre o conflito Palestina-Israel, uma série de posições do Zizek estão baseadas no quê? Numa análise da economia de gozo, né? Para vocês terem uma ideia simples de como funciona a história, por que, voltando ao tema da segregação, por que o outro, né, esse nosso vizinho, esse que nos perturba, né, por que ele nos perturba? Né? Ele, diz o Zizek, né, ele sempre ele cheira mal, ele cozinha de um jeito assim excessivo, ele tem muitas mulheres, ele chega tarde, ele é barulhento, né? Quer dizer, o protótipo do adolescente, né, é sempre o nosso vizinho, né? Ele nos incomoda. Do que é feito esse incômodo? Vocês percebem aí que a gente está falando da origem do preconceito, a gente está falando da origem da segregação, a gente está falando de homofobia, a gente está falando de todo um arcabouço, né, de temas sociais. Né? O Zizek vai dizer, bom, o que acontece é que na fantasia neurótica, vamos dizer assim, há frequentemente uma hipótese que ele chama de... E nisso ele é original, isso não está exatamente no Lacan, isso é uma criação zizekiana, muito boa, muito feliz, né, clinicamente, que é o que ele chama de hipótese do rapto do gozo. Né? Qual que é o problema? Por que meu vizinho me perturba? Só porque ele tem uma cor diferente, ele professa um credo diferente, por quê? Né? Porque ele goza mais. Ele goza mais que você. Né? Isso diz o seu super-eu. Né? E ele goza a mais com, particularmente, né, aquele pedacinho de gozo que te falta. Né? De tal maneira que ele te perturba porque ele te reenvia a sua própria impotência, seu próprio déficit, seu próprio, vamos dizer assim, aspecto irresolvido, né, da fantasia, na qual tem um pedaço de gozo que para você está interditado. Né? É que você imputa, né, que você projeta no outro. Né? Então ele tem, por exemplo, a análise que ele faz de Kosovo. Né? Por que Milosevic matou milhares de pessoas para manter um enclave ridículo, sei lá, pequeníssimo, no interior da Iugoslávia, e uma guerra em torno de uma cidade que... Qual é o problema com Kosovo? Ali que derrotamos os mouros otomanos na batalha de não sei o quê, em 412, aquilo deu origem à Europa. Aquele é o pedacinho, né, que o outro quer roubar de mim. Né? O outro aí, muçulmano, Oriente. Quer dizer, então, é encarniçadamente importante defender esse objeto, né, que representa essa diferença, né, essa hipótese de um pedacinho de gozo que é raptado pelo outro. Né? Bom, esse pedacinho, esse núcleo que condensa a falta, né, que encobre a falta, né, de certa forma, mais adiante o Zizek vai reconhecer no próprio Lacan e dizer, bom, isso é o que o Lacan chamava de objeto A. Né? Objeto A, causa de desejo, né? E, ao mesmo tempo, condensador de gozo. Esse que é o impasse. Né? Você, aquele cara que se perturba com o vizinho, né? Você diz para ele, não, mas então muda de casa, vai para outro bairro, muda do país. Diz, não, eu preciso ficar aqui, porque, de certa forma, a proximidade com o vizinho ela é parte do meu desejo. Objeto A, causa de desejo, mas, ao mesmo tempo, traumático, terrível, né, condensador do gozo perdido no interior da minha fantasia. Né? Isso que gera a relação, vamos dizer assim, insuportável, né, e que vai terminar, por exemplo, na violência. Né? Esse é um outro tema zizekiano extremamente polêmico, né? Ao contrário de boa parte da esquerda, né, que vai ter um certo cuidado com esse tema da violência, porque gerava, violência opressiva. O Zizek vai dizer, não, a gente tem que pensar a transformação com a violência. Não dá para imaginar assim que você passa por cima desse capítulo, não dá para imaginar que a violência é gerada por falta de esclarecimento, por falta de educação.
né? A violência tem uma gênese que ultrapassa isso, né? E que vai ser difícil pensar. Ele tem trabalhos, mas violência em ato, por exemplo, a entrevista que ele dá para uma argentina, que é extremamente assim, polêmico, ou quando ele disse que o pessoal da Rocinha que desceu para o asfalto era a violência, como é que é? É a violência divina, que é o conceito do Benjamin, né? Ele toda hora Robespierre e o terror, todas os flertes, vamos dizer assim, ele é muito criticado, por isso quero crer de forma bastante injusta, porque no fundo o que ele está querendo dizer é isso, quer dizer, a violência ela não é extra-humana, ela não é uma contingência, a violência ela faz parte da fantasia. Se você quer desmontá-la, você precisa reconhecê-la, né, nesse plano, não como algo meramente assim exógeno, né, que vem de fora, que vem por algum déficit cognitivo do sujeito, né? Bom, o segundo ponto, então, é esse, né? O primeiro é o nosso fascínio com o totalitarismo. O segundo tem um problema na teoria da ideologia e precisa pensar a ideologia com real objeto A, né? Condensador de gozo. Que ele se acreditava de esquerda, mas, bom, ninguém achava isso. Mas escreveu A Cultura do Narcisismo, escreveu O Mínimo Eu, né? No Brasil, um autor muito importante em função da resposta que o Jurandir Freire Costa dá a esse conjunto de trabalhos, né? Um texto memorável chamado Psicanálise e Violência, né? Bom, e o Christopher Lasch, ele basicamente é um teórico, né, social que leva em conta uma transformação clínica que teria acontecido depois da Segunda Guerra Mundial. Né? E, de fato, os historiadores da psicanálise registram, não há a menor dúvida sobre isso, a gente tem uma nova forma de sofrimento. Né? Se até a Segunda Guerra Mundial os grandes quadros clássicos, né, neurose obsessiva, histeria e afobia, eles eram suficientes para dar conta, né, da psicopatologia, né? Espero que vocês estejam ligando isso com o romance policial, tipo Sherlock Holmes, psicanálise freudiana. Depois da Segunda Guerra, a gente tem uma transformação que engendra duas formas novas de sofrer. Né? Uma são as patologias borderline, né? Que são, vamos dizer assim, uma espécie de laço que se questiona permanentemente sobre a sua própria condição de possibilidade. Né? Então, se eu estou com você é um problema, porque estar com você implica estar, e eu não gosto de estar. Né? Só que se eu não estou com você, seja você meu amante, meu inimigo, eu tenho um outro problema, que é uma angústia devastadora de estar isolado, caído, sem lugar no mundo, errante, péssimo. Né? Então, imagine alguém que funciona assim. Né? Se eu estou com outro, é impossível. Se eu estou sem o outro, mais impossível ainda. Né? De tal maneira que o exercício predileto desse sujeito é um cabo de guerra. Quer dizer, eu vou fazer coisas horríveis, né, que você vai me detestar, mas que vai ser uma espécie de prova de amor. Né? Quer dizer, quanto pior eu for, e mais você conseguir me suportar, mais você me ama. Entenderam? Bom, ninguém entende isso. O sujeito passa a vida com encrencas, né? Uma espécie de... Diz o Zizek, olha aí, a gente tem um tipo de divisão que combina muito com a divisão fetichista de duas coisas que funcionam ao mesmo tempo, né? Em paralelo, e que não formam uma verdadeira contradição capaz de ser posta e simbolizada. Né? Esse é o paciente borderline, que não tem que ver com como pensava a psicanálise americana desse tempo, né, com um estado intermediário entre a psicose e a neurose. Né? Esse foi um caminho meio equivocado do ponto de vista clínico. Mas a descrição é verdadeira. Né? A descrição ela fala de um novo tipo de subjetividade. Né? Uma subjetividade errante, uma subjetividade que não aguenta o lugar ao qual ela pertence. Né? Que está sempre saindo fora de si mesma e pondo em questão o laço que ela estabelece com o outro. Né? O segundo ponto desse trabalho do Zizek, que é um elogio e uma crítica ao Lasch, são as patologias narcísicas. Né?
que é o complementar do borderline, vamos dizer assim. As patologias narcísicas aqui definidas, né, pelo Lesch, que já faz uma acomodação da questão, e basicamente aquele sujeito que se organiza em torno de respostas a agradar o outro, né? Para ele, tudo que existe é produzir uma boa imagem de si e manter-se em, vamos dizer assim, em uma sutura permanente do seu próprio narcisismo, né? Então, é aquele sujeito que é capaz de se adaptar a qualquer circunstância. Por quê? Porque se ele tem o que se espera dele, o que ele tem que fazer naquela situação, e ele vai, se acomoda, se conforma, né, se adapta e consegue, portanto, então, prosperar e obter muito sucesso nos seus laços sociais, né? O Zizek pega essas duas novas formas, né, de sofrimento e diz, opa, isto aqui é o complementar do que ele faz com a teoria do cinema. Isto aqui é uma espécie de crítica social incipiente. Porque eles estão detectando como patologias o tipo de subjetividade que é compulsória. É esse o cara que a gente tem que ter. Quem que é o cara que vai para frente, vamos dizer assim, nas organizações? É aquele que tem princípios, que defende a sua ideia contra o outro, ou é aquele que é aplicado e vazio por dentro, capaz de fazer qualquer coisa desde que agrade o outro? Esse. Percebem? Quer dizer, o Zizek está vendo nas patologias do social uma espécie de curto-circuito. Elas são patologias, por um lado, porque elas exageram, né? Quer dizer, o cara sai tanto, ele se aplica tão bem naquele princípio, que é o princípio que o social o interpela e pede dele, que ele fica assim meio estranho, né? Mas, na verdade, ele está fazendo o quê? Está devolvendo para a gente a nossa própria imagem no espelho ideológico, né? Ele é só o exagero do que todos deviam ser, né? Só que, em vez de fazer isso com recato, ele mostra, né? Ele exibe, ele deixa à mostra as engrenagens do que ele está fazendo. E isso, enfim, bom, gera problemas. Daí que esses dois tipos de subjetividade eles têm em comum uma coisa muito curiosa. Eles formam queixas difusas, né? A patologia narcísica, o sujeito diz assim, olha, eu não sei o que eu tenho. Na verdade, acho que o meu primeiro problema é que eu não sei o que eu tenho, né? Eu sofro, mas a minha vida é boa, mais ou menos eu vou indo, tenho o que preciso, mas eu sinto um vazio, por exemplo. Eu sinto uma solidão, eu sinto uma irrelevância em relação a mim, em relação à minha vida, em relação aos meus laços, que eu não sei de onde vem. Por quê? Porque eu estou seguindo e fazendo tudo o que eu devia fazer, né? E o Zizek olha para isso e fala, pô, mas isto é a nova forma de subjetividade para o capitalismo que está vindo, né? Um capitalismo onde o sintoma, ou melhor, o sintoma vai se expressar muito mais como uma forma de mal-estar, assim, difuso, do que como os grandes braços paralisados, ideias que não saem da cabeça, ideias fixas, como as ideias obsessivas, grandes medos e etc. E ele diz, bom, então, se isso vale, o trabalho do Lesch vale para essa virada, todos os quadros clínicos e estudados pelo Freud, né, a psicose, a perversão, a fobia, o fetichismo, todos eles, no fundo, são formas de laço social ou exageradas, ou comprimidas, ou irrealizadas, né? Formas de alienação, sim, mas de liberdade, né? Opa, então, se a gente quer fazer teoria social, a gente tem que abandonar o que alguns chamam de modelo normalista, né? Quer dizer, que você tem um sujeito abstrato, que é aquele que agiria, que é qualquer um que joga na bolsa, então agiria o quê? Com diminuir as perdas, aumentar os ganhos. Os modelos em teoria social, eles, em geral, são ingênuos, porque eles ignoram, eles são normalistas, né? Quer dizer, que é o sujeito racional, tipo teoria do jogo, que vai agir segundo estratégias que lhe seriam mais convenientes sempre. Não sempre. Falso. Né? É um modelo que
esquece que, como dizia o Lacan, loucura é o limite da liberdade. Né? Se você quer pensar um homem sem a sua loucura, você vai pensar um homem reduzido, um homem metodológico, né? Um homem de laboratório. Né? Não dá para fazer mais isso em teoria social. O preço é alto. Só que, por que o caminho do Zizek estava complicado nessa área? Porque isso não é uma ideia nova. Né? Muitos tentaram fazer isso que ele tenta e pratica, só que operando soluções do tipo patologizando grupos, patologizando líderes, patologizando o funcionamento social, enfim, produzindo uma cisão que ainda mantém, né, quer dizer, essa diferença entre a loucura como um desvio de rota e aqueles que estão na boa rota. O Zizek repudia isso, diz, não tem fora da loucura. Né? Você tem que pensar o homem é sempre com a loucura e os seus tipos, e as suas variedades, e as suas transformações, e os seus meios, e assim por diante. Tudo bem? Bom. As perguntas serão bem-vindas e as objeções também. Vamos lá para o segundo ponto, né? Que é o que ela faz com Lacan, né? Porque isso é uma batalha campal. Os lacanianos vão dizer, ele está assassinando o meu querido Lacan, porque isso não é verdade, ele está fazendo uma coisa que eu nunca imaginei que podia, que devia ser feita. Né? E, de fato, às vezes ele está mesmo, né? Mas outras vezes não. Né? O primeiro conceito que é importante ter em mente, até espero que vocês lembrem, né, do começo da nossa conversa, que tem um déficit sociológico ou psicológico na teoria social, né, na interpretação da ideologia, e, para isso, nós precisamos de um novo conceito de sujeito. Né? O Althusser é um filósofo que tenta estruturalizar a história, mas manter a história como um campo metodológico fundamental, decisivo, onde a batalha está sendo jogada. No Zizek a gente não tem, apesar de ser um hegeliano, apesar dele debater o tempo inteiro com filosofia da história, a gente não a batalha para ele não está nesse campo. Né? Quer dizer, a ideia de um materialismo histórico com leis científicas de como a história necessariamente vai caminhar e etc. Isso ele neutraliza com justamente o ponto de basta. Né? Quer dizer, a história é também articulação do significante mestre, que é o significante dos mestres. Né? Quer dizer, teria que pensar talvez em outro terreno, e nisso é um distanciamento em relação ao Althusser. Né? Tá aqui a pergunta da Miriam. Um dos aspectos da teoria marxista em relação à ideologia é pensar como a cultura, a ideologia, ela se torna compatível com o modo de produção. O Zizek está fazendo uma definição de ideologia muito mais complexa, com uma subjetivação mais complexa. Como se dá esse processo de compatibilidade com o modo de produção, no caso, por exemplo, do capitalismo? Tá, pô, vocês estão legais. Nenhuma pergunta sobre Lacan, estão me arrastando para... Mas é um terreno muito, muito bom, interessante. Para essa pergunta tem um texto dos mais interessantes que eu recomendaria, né, sem tradução ainda em português, mas que é um debate entre Alain Badiou, Zizek e Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, né, na London School, né, chamado Contingência, Universalidade e Hegemonia, né, 2001, 2002. O livro é o debate, né, um debate em alto nível, né, onde justamente o Zizek ele é acuado com uma questão parecida com essa, né, pelo Laclau, por exemplo, e por teóricos da democracia radical que argumentam o seguinte: olha, essa tal virada, né? Quer dizer, o superião muda de feitio, etc. Acaba a histeria substituída pelo borderline, pela patologia narcísica. Essa virada, enfim, que nós estamos pensando na história da ideologia, ela, no fundo, representa um declínio do economicismo, ela representa um declínio de pensar o antagonismo social a partir da diferença de classe e das relações de produção.
No lugar disso, o que a gente tem? A gente tem relação de gênero, né? O feminismo ascendente, relações étnicas, relações de identidade, relações de cultura, enfim, isso passa a ser muito mais importante, né, determinante no laço social, nas relações de dominação, do que propriamente a famosa base infraestrutural da economia, né? Então, o Zizek, contra esse argumento, diz, não, peraí, no fundo, essas todas as diferenças que estão sendo assim levantadas, elas devem ser tratadas com grande indiferença, né? Como o analista trata assim com uma indiferença metodológica, se o sujeito goza assim, assado, ou por cima, por baixo, bom, tanto faz, né? E no lugar disso, quer dizer, seria preciso retomar o antagonismo social como diferença de classe, né? E para isso ele vai tentar inventar uma nova noção de universalidade, né? E de como, vamos dizer assim, o real que está em jogo na história não é o real, vamos dizer assim, da interpretação ideológica das posições culturais, mas é o real do antagonismo social, né? Porque ele chama de antagonismo social. E esse antagonismo social está ligado com as relações de produção, né? Então, pergunta zizekiana nesse caso não é assim o que nós vamos pelo que vai ser substituída o antagonismo social em termos de relações de produção, é por que nós não conseguimos mais enxergar as nossas relações de poder, de dominação, de alienação em termos de produção, né? Por quê? Porque a produção se deslocalizou, não tem mais fábricas, capitalismo imaterial, você é uma diluição tal do capital que a gente é enganado por isso, que começa a achar que ele não está mais jogando a sua partida. Está, e melhor ainda, cada vez, né? Aqui tem uma pergunta do Luiz Moreno sobre mais o estilo e o método teórico do Zizek, em que ele usa muitos exemplos, por exemplo, que ele cita, o Luiz Moreno, o exemplo do Kinder Ovo. Objeto A. E ele pergunta qual o impacto disso para, por exemplo, a teoria lacaniana. Se você ganha ou perde com essa materialização da teoria nesse nível. Tem gente que acha que perde muito e tal, porque seria uma popularização, e a popularização ela sempre, enfim, desvia o conceito, perverte, enfim, perde o rigor e etc. Eu sou assim completamente contrário a esse entendimento. Isso, no meu entender, é deixar de lado o grande método, vamos dizer assim, zizekiano, que a gente poderia chamar de método da sublimação, né? A sublimação, inclusive a sublimação discursiva, né? Você passar do Kinder Ovo para a identidade especulativa no Schelling e no Fichte. Você tem que fazer isso, né? Quer dizer, aquele que diz assim, não, mas ele está, vamos dizer assim, degenerando Lacan, porque o objeto A não é bem o Kinder Ovo, que você tem um invólucro, mas na verdade o que você quer é o que está dentro, mas o que está dentro é um gadget, não serve para nada, mas se você não soupuser aquilo, você não compra. Esse tipo de imagem, de alegoria, não vejo o que ele traria de errado para a psicanálise, para a teoria social. Pelo contrário, acho que uma das coisas que torna o Zizek um autor tão lido, nós estamos aqui falando sobre ele, etc., e é a capacidade dele se orientar para as pessoas comuns, né? Quer dizer, não falar com os intelectuais de sempre, e numa linguagem cifrada e etc., né? Quer dizer, claro que ele vai cometer impropérios, mas, por exemplo, no meio dessa bagunça toda, ele consegue levantar questões que os psicanalistas tinham esquecido. Por exemplo, o tema da liberdade, né? Quer dizer, depois que o Lacan passou uma moto livenadora contra os partidários ideológicos da psicanálise americana, que pensavam autonomia como, enfim, liberdade de escolher o que você quiser comprar no supermercado, o tema ficou assim interdito,
não se fala mais. Liberdade é coisa de delírio histérico, cuidado. Liberdade é coisa de Erich Fromm, os caras que estavam assim meio comprometidos. Liberdade, nós falamos em separação, destituição subjetiva, travessia da fantasia. O Zizek, vamos dizer assim, deu dignidade, forçou a psicanálise a dizer não foi isso que o Lacan disse, porque, na verdade, o conceito de liberdade do Lacan não é bem assim. Ótimo! É como o Paulo Arantes, no trabalho sensacional dele sobre o Lacan, interpretando Hegel, né? Está num texto do que era do Bento, né? Onde ele diz assim: o Hegel do Lacan é completamente errado, mas perfeitamente funcional, vivo. Né? O que vocês preferem? O Hegel correto, morto, ou esse que faz a gente pensar a nossa época, e etc. Então, não sei se... Aqui eu tenho uma pergunta do Marcos Beccari. De que forma a versatilidade do Zizek, retomando além de Hegel e Lacan, especialmente Deleuze e Derrida, constrói uma teoria do sujeito como falta do eu? E em que medida isso é conectado à teoria do Fichte e do Schelling, uma noção mais idealista? Tá. Tudo bem. Então, essa era mais fácil. Essa era a mais fácil que você tinha para mim. Tá. Em vários momentos, ele vai argumentar que o que a gente precisa, em termos, vamos dizer, do balanço do idealismo alemão, não é menos idealismo, não é um passo atrás, um retorno às coisas mesmas, mais concretude, etc. É um passo à frente, né? Uma espécie de superidealização que... método da sublimação que coloca você em contato com o baixo, o simples, o concreto, o eu em si mesmo. Né? Acho que as posições dele em relação a Derrida e Deleuze são diferentes. Né? Derrida, para ele, não tem salvação. Derrida é um equívoco. Né? Basicamente porque a teoria da linguagem no Derrida teria problemas assim... incontornáveis, né? Por exemplo, Derrida seria a continuação desse equívoco que é de tentar pensar a desconstrução de textos, de ideologias, portanto, sem um conceito libidinal, né? Sem uma economia libidinal, né? Sem a noção de gozo, sem a noção de fantasia. Quer dizer, continuar desdobrar o problema, né? Quer dizer, refinar aquilo que estava melhor na crítica da ideologia, mas sem combater o principal equívoco, né? O Deleuze, ele gosta, né, do corpo sem órgãos, é um autor, vamos dizer assim, que durante um tempo teve na pauta mesmo de diálogo com ele, mas o empirismo deleuziano, né, principalmente o empirismo mais da última fase, vamos dizer assim, do Deleuze, é para o Zizek um inimigo mortal, né? Quer dizer, acho que o Zizek diria, sim, sinteticamente, né? O Deleuze leu mal, Hegel está batendo num cachorro que não é o nosso. O nosso está aqui correndo, vivo, né? E forte. Não sei. Aqui tem uma pergunta de esclarecimento feita pela Thalita sobre qual é a diferença entre prazer e gozo. Prometi essa, né? Tá. Peraí, que faltou um pedaço da outra pergunta, que era a história da falta, né? De fato, se a gente levar a conversa para esse lado, tem uma oposição no Zizek, porque ele é um teórico da negatividade, né? Contra o Deleuze, que, enfim, criticou isso desde sempre. E vamos ver, né? Os comentadores estão vendo aí quem é que tem mais razão, se é possível ou não pensar uma teoria do desejo sem a ideia de falta, né? Se a ideia de falta necessariamente ela apontaria para a ideia de pecado, para a ideia vamos dizer assim, de uma falta ética, um mal radical ou não, né? Acho que esse é só um dos lados, vamos dizer assim, do sujeito lacaniano, né? Ele é de fato baseado na falta, mas ele compreende a diferença, ele compreende a não identidade. Então, nisso, Zizek e Deleuze estão no mesmo lado, né? Estão no mesmo caminho. Prazer e gozo. Então, a tríade completa, né, é prazer, satisfação e gozo.
pode dizer assim, o prazer seria uma experiência, vamos dizer assim, imediata com o objeto, né? Por exemplo, a criança que tem o primeiro encontro com o seio, ela tem uma experiência de prazer. Só que o que a gente deseja é voltar a essa experiência, né? É retornar, né? Por isso o desejo tem uma relação com a ideia de repetição, com a noção de repetição. Voltar a essa experiência significa o quê? Significa memória, significa voltar a um traço deixado por essa experiência, né? Aí o Gigi concorda com esse texto do Derrida, que é o texto lá do Poço e o Pêndulo, né? Sobre escrita, né? Bom, voltar a esse traço, né? Isso produz uma decepção necessária, né? E tive um encontro, deixou prazer, posso me lembrar disso. Portanto, quando eu vou ter esse encontro de novo, eu vou reencontrar aquele objeto? Não, eu vou encontrar a diferença entre a lembrança que eu tenho daquele primeiro objeto e esse objeto empírico que se me aparece. Tudo bem? Bom, então, o que a gente tem é que o prazer ela é uma, vamos dizer assim, uma experiência que ela é formativa de um outro tipo de experiência que seria a satisfação, né? A satisfação gerada pelo reencontro, né? Pelo repetitivo do mesmo encontro. Até aí nós estamos numa ambiência mais ou menos freudiana, né? Então você pode ter bloqueios, você pode ter substituição desse arco, né, que vai do traço mnêmico ao objeto. E esse arco é o desejo, né? Então ele vai circulando em termos da repetição. Então, eu sonho, né, com os morangos que eu não pude comer. Eu estou reativando esses traços de experiência mnêmica e estou produzindo uma experiência de satisfação substitutiva, né? Quer dizer, prazer perdido, a satisfação, vamos dizer assim, é uma recuperação mental dessa experiência anterior. Bom, o que acontece? Além disso, há a gula do supereu. Há a ideia de que, e se eu, portanto, aumentasse a satisfação? Né? Se eu aumentasse a tensão e, portanto, a satisfação que acontece quando eu reduzo a tensão? Até que ponto eu conseguiria, vamos dizer assim, extrair mais valia desse circuito de trocas? Né? Não só uma troca simples, mas uma troca dupla, uma troca passando pelo outro. Né? Uma troca passando pelo objeto que eu posso supor no outro. Né? Isso leva a uma espécie de paradoxo da satisfação. Né? Uma satisfação que é exagerada a tal ponto que ela se torna uma insatisfação. Né? Os antigos tinham um método perfeito para fazer, vamos dizer assim, o controle do problema do vício, né? Se eu der o dedo, ele vai querer o outro dedo, depois o braço, e daí a criança assim, sai de controle, né? Então, você quer arroz doce? Tá bom, eu vou te dar arroz doce. Não, mas eu quero mais, quero mais. Não, mas não pode, vai passar mal, dor de barriga. Não, mas eu quero. Você quer? Veja só, esse é o ponto de inversão, S1, né? Então, eu vou te devolver a sua própria demanda na chave invertida. Então, você vai comer arroz doce até você não aguentar mais, né? Não era isso que você queria? Né? Quer dizer, esse exagero, esse a mais que você produz a partir da sua economia de satisfação, pense essa economia como regida pela gramática da fantasia ou do fantasma, é o que o Lacan vai chamar de gozo. Né? Ou seja, gozo é aquela porção de energia sexual que não se transforma em libido. Né? Que não é apta ao prazer ou que é excessivamente apta ao prazer. Né? O gozo, ele, vamos dizer assim, vai aparecer no Lacan como um conceito que estaria ausente no Freud. Né? Quando o Freud descobre a noção de pulsão de morte, né, ele está tematizando esses fenômenos. Né? Por que quando a gente tem um acidente, um evento traumático, por exemplo, Santa Maria, o pega fogo, muitas pessoas. Por que se forma uma repetição em torno disso? Né? Por que quando a gente tem um evento traumático, em vez da gente bloquear ele completamente, a gente não tira aquilo da cabeça? Já passaram por uma coisa, um assalto, uma batida, a gente fica lembrando, aquilo fica voltando. Você diz, não, mas eu quero esquecer. Não, mas não adianta, aquilo tem uma força própria que se impõe. Né? Essa força, ligada à repetição, ligada à, vamos dizer assim, extração de uma satisfação adicional, é o que o Lacan
O Zizek vai usar isso, assim, eu acho que de forma bastante imprecisa, né? Muitas vezes, quando ele se refere ao gozo, ele está falando em satisfação, outras vezes ele está falando em prazer, né? Mas eu acho que no balanço geral funciona, porque o que ele quer desequilibrar, né? É, no fundo, esse sujeito racional que age com respeito a fins, sempre sabendo o que quer e sabendo como goza, né? Ou como se satisfaz. O Zizek vai dizer, não, esse é equívoco ideológico. O sujeito não sabe como ele se satisfaz. Por isso que, bom, ele se aliena, por isso ele vai perguntar para o mestre como é que eu me satisfaço no sentido do gozo, e assim por diante. Né? Ele quer desequilibrar essa ingenuidade psicológica que é de achar assim, eu me oriento por aquilo que faz bem para mim, que eu gosto, e aquilo que eu não gosto eu vou e fujo. Não é verdade. A gente vai atrás daquilo que é morbidamente insatisfatório e repete e volta. É o sintoma. Por isso que ele não larga um sintoma. E o paciente chega e ele te diz, eu sei que quando eu faço isso, dá errado. Eu sei perfeitamente, mas eu continuo fazendo. Por que eu continuo fazendo? Isso é que está envolvido ali uma produção de gozo. Tá bom, não tenho mais perguntas, então a gente encerra por aqui. Amanhã, então, às 19 horas, Zizek e a filosofia. Até amanhã. Obrigado, professor.